Graça e paz, queridos irmãos. Hoje, se Deus permitir, iremos terminar Efésios capítulo 2, como eu já tenho falado diversas vezes. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de Efésios são as bênçãos de Deus concedidas ao corpo de Cristo, né? Esse aí é o tema, a igreja é o corpo de Cristo, no livro de Efésios. Então, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 são as bênçãos concedidas. E hoje nós vamos concluir o capítulo 2. Então, os versículos hoje é o versículo 21 e versículo 22 de Efésios. Olha aí, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados. Essas expressões são importantíssimas, irmãos. É ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, né? Então, que versículo maravilhoso aí para finalizar capítulo 2 de Efésios. Vamos ver aí, vamos tentar esboçar, vamos tentar entender o que é que diz esses dois versículos aí, de uma forma bem simples. Vamos ver o que é que diz aí. Somos um edifício em construção. É isso que diz esses dois versículos. Somos um edifício em construção. Esse processo de crescimento pode ser chamado de santificação progressiva ou amadurecimento espiritual. Todo crente em Cristo tem os três processos de santificação, né? E esse processo de crescimento, esse processo onde há um amadurecimento espiritual é chamado de santificação progressiva. Então nós somos esse edifício que estamos sendo edificados por Deus. O texto é claro, um crescimento saudável vem a partir de Cristo, pedra angular. Paulo usa aí essa expressão aí, no qual todo edifício bem ajustado, você voltando no versículo 20, você vai encontrar a que se refere aí essa expressão no qual Cristo Jesus, a pedra angular. Versículo 22 também, no qual também vós, se referindo a Cristo, a pedra angular. O propósito desse edifício, um santuário santo ao Senhor. O Santo dos Santos representava a morada de Deus no Antigo Testamento. E hoje o Santo dos Santos, o santuário de Deus, o lugar em que Deus mora através do seu Santo Espírito, é cada crente, né? Cada crente ele é um santuário de Deus. Nesse santuário, Deus habita através do Santo Espírito de Deus. Então vamos esboçar aqui esses versículos em pelo menos 4 pontos, ok? O primeiro ponto é a santificação progressiva, um crescimento necessário na vida do crente. Nós temos alguns textos conhecidos aí. Esse de Hebreus é muito conhecido, Hebreus 11, 5, do 11 ao 14. Trata-se daqueles que não crescem, não desenvolvem sua fé, continuam crianças, continuam bebês, sempre tendo problemas espirituais, sempre tendo dificuldades doutrinárias. São pessoas que não têm uma definição teológica, são pessoas levadas por qualquer vento de doutrina, são pessoas que pararam na sua fé, num crescimento verdadeiro. Na verdade, essas pessoas aí de Pedro precisam sempre, né, estarem aprendendo os princípios básicos da fé. É isso que o escritor de Hebreus fala aí no capítulo 5 de Hebreus. Esse texto de Pedro, 1 Pedro, nós vimos a semana passada. É um texto bastante interessante que ele tem essa ideia. Também vós mesmo, como pedras que vivem.
sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, que versículo maravilhoso. Ele demonstra esse crescimento santo, esse crescimento de um edifício bem edificado. Também vós mesmos, como pedras que vivem, somos pedras vivas, pedras que estão em movimento, estão crescendo. Sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, separado para Deus, né? A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Olha a importância aqui no final do versículo, por intermédio de Jesus Cristo. Nós podemos viver um crescimento santo que agrade a Deus. João 15:8 fala que as obras que nós produzimos, né, os frutos, é para glorificar a Deus. E Efésios 2:10, nós somos criados em Cristo para boas obras. Vocês se lembram de Efésios capítulo 1 ao 10, 2 do 1 ao 10, perdão, 2 do 1 ao 10. Nós estávamos mortos, produzindo obras que agradavam ao Satanás, ao mundo, à carne, mas agora, através do Espírito Santo, fomos selados e produzimos boas obras que agradem a Deus. Essas boas obras fazem parte dessa edificação, esse processo de crescimento espiritual. Então, o primeiro ponto fala sobre essa santificação progressiva, irmãos. Um crescimento necessário na vida do crente. Crente que não quer crescer, crente que não quer amadurecer, crente que não quer viver uma vida que agrade a Deus, nós temos que colocar um ponto de interrogação. Será que essa pessoa realmente entendeu o Evangelho? Porque se não há alegria em crescer e se não há alegria, tristeza no pecado, porque tem alguma coisa errada. O crente mesmo, ele tem o desejo ardente no coração de crescer como pedras vivas, oferecendo a Deus sacrifícios aceitáveis, ok? Então vai o primeiro ponto. O segundo ponto seria: todo edifício só pode ser bem construído se for a partir de Cristo. Pedro falou que esse fundamento é a partir de Cristo, né? Olha o texto, versículo 21, 22, no qual, nele, né, todo edifício, Cristo, todo edifício. Nós falamos a semana passada que Cristo é a pedra principal, a pedra angular, e a partir dessa pedra angular, todo todo prédio, todo edifício é alinhado. Então, fora dessa linha, o prédio fica torto, né? Aí nós encontramos aqui em Gálatas 5 Gálatas capítulo 1, do versículo 5 ao 8, quando Paulo, preocupado com a igreja dos Gálatas, Paulo diz: olha, vocês estão deixando o fundamento inicial, o fundamento principal, e estão procurando outro fundamento. Olha, vocês estão deixando de lado a pedra angular, que é Jesus, e estão procurando outro fundamento para as suas vidas. É isso que Paulo está dizendo aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, quando ele diz aqui, versículo 6, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, outro fundamento, a igreja de Gálatas estava querendo construir um edifício torto, um edifício desalinhado, que não era Cristo, que era justamente os ensinamentos fundamentados na lei mosaica, né? Efésios 2, do 8 ao 10, nós já falamos sobre esse texto. Toda obra redentora é a partir de Cristo. Desculpa o erro de português aí. Vocês vão encontrar erros de português. Colossenses 2, do 6 ao 17. Eu espero que a irmã Rayane e a irmã Aparecida
depois possa me corrigir no privado, certo? Efésios 2, do 8 ao 10. Toda a obra redentora vem a partir de Cristo, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, a partir de Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 17. É um texto que nós temos usado muito, porque é um texto maravilhoso. Cristo é suficiente no crescimento da nossa fé. Cristo é suficiente no crescimento da igreja. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Meus queridos irmãos, tomemos cuidados. Muito cuidado. Há muito ensinamento torto. Há muito ensinamento que não está fundamentado em Cristo. Então nós que dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, tomemos cuidados, né? Com revelações extra-bíblicas. Nós temos os adventistas, por exemplo, que seguem Ellen White, né? A profetisa dos adventistas. E há muito ensinamento de Ellen White. Tomemos cuidado com aqueles que dizem ser profetas com revelações extra-bíblica. Então tomemos bastante cuidado e possamos olhar para esse texto de Colossenses aqui e perceber a suficiência de Cristo. Tudo converge a partir de Cristo. Tudo. Toda a nossa fé, toda a obra redentora, toda a obra eterna que Deus preparou para nós vem a partir de Cristo. Então esse é o nosso segundo ponto. Todo edifício só pode ser bem construído se for a partir de Cristo. Ok? Não tenha dúvida sobre isso. Vamos para o terceiro ponto. O cidadão celestial tem que querer, desejar viver uma vida que agrade a Deus. Eu já falei sobre isso. Tenho batido nesse martelo. E a partir do capítulo de número 4, nós vamos bater de frente com isso. O padrão dessa nova sociedade. Mas aqui o texto mostra que nós temos que ter esse desejo de vivermos uma vida santa, um santuário santo que agrade a Deus. No Antigo Testamento, o Santo dos Santos representava o lugar mais próximo de Deus. Lá ficava a arca, lá ficava dentro da arca os mandamentos, lá no Santo dos Santos ficava o propiciatório, lá onde o sacerdote jogava o sangue para conter a ira de Deus. Então era o lugar mais próximo de Deus. Cristo na cruz rasgou o véu da separação, está consumado. Tetelestai, está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo. Então cada crente tornou-se um santuário. Cada crente é morada de Deus. 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus? E o versículo 17 diz, olha, Deus destruirá o santuário, aquele santuário que não andar de acordo com a vontade de Deus. Que destruição é essa? Destruição do corpo, né? O nosso corpo é o santuário de Deus. E se o crente em Cristo não viver uma vida que agrade a Deus, como diz no 1 Coríntios capítulo 11, há muitos que dormem por não considerarem as vidas individuais como vidas que são santuários de Deus. Esse santuário individual é morada do Espírito Santo. Jesus, né, um dos nomes dados a Cristo, quer dizer Deus Emanuel, Deus conosco. Então nós vimos lá em Efésios capítulo 1, quando o texto diz que nós somos selados, garantidos pelo Espírito Santo.
em nós habita o Espírito Santo para a glória de Deus. Então tomemos cuidado, irmãos, com nossas vidas. Tomemos cuidado com o que nós estamos assistindo. Tomemos cuidado com as tentações que chegam até nós, para que a gente entenda que nós somos santuário de Deus. Então vamos para o nosso último ponto. Quando terminaremos essa construção? Sim, esse santuário é um santuário que está em construção. É um santuário que está em edificação. Mas quando cessará? 2 Coríntios 5, do 1 ao 10, fala que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Ou seja, quando irá cessar a construção desse tribunal? Quando estivermos perante o Senhor para ser julgado, para sermos avaliados daquilo que estamos fazendo, ok? Todos nós. Versículo 1 em diante diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, fala do nosso corpo, né? Aspiramos por ser revestidos da nossa habitação celestial, que é o desejo de todo crente, um corpo glorificado. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nós esforçamos, quer presente, quer ausentes, para lhe ser agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós temos dois tipos aí de edifício, né? Um edifício terreno, que é o corpo, a carne, são as tentações, são as dificuldades para agradar a Deus através desse corpo que sempre nos leva para os desejos carnais. Por que é tão difícil de orar? Porque o edifício terreno não quer. Mas nós temos que alimentar o edifício celestial, a morada celestial. Nós temos que crescer, amadurecer e deixar de lado esse edifício terreno. Mas só iremos ficar livres dessa morada velha, desse edifício terreno, desse corpo carnal, nos céus. E lá nos céus nós iremos, irmãos, ser julgados, não para condenação, mas para recompensa. Porque esse corpo que nós temos é o santuário de Deus, mesmo sendo frágil, mesmo sendo de barro, como Paulo fala, é o santuário de Deus. Então, o que é que nós estamos fazendo com esse santuário? Uma vida que agrade a Deus ou uma vida que agrade a carne? Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala sobre esse julgamento também. E ele nos chama atenção sobre a questão de que tipo de edifício nós estamos construindo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele está tratando de uma divisão aqui na igreja de Coríntios, né? Os homens estavam fazendo escolha em quem pregava melhor, em quem ensinava melhor, em quem, se era Pedro, se era Paulo, se era Apolo. Então,
Paulo está dizendo aqui que não importa, o que importa é que o fundamento seja Jesus Cristo. E cada um de nós irá prestar contas se realmente estamos fazendo para Cristo ou não. Ele começa aqui no versículo 12, dizendo: Contudo, se o que alguém edificou sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Versículo 16: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Irmãos, como nós estamos construindo esse edifício? É a partir de Cristo, uma vida que agrada a Deus, uma vida santa, baseada nas doutrinas bíblicas, baseada nos ensinamentos de Cristo. Por que é importante o crente estudar a Bíblia? Por que é importante o crente se alimentar de uma doutrina pura para que haja um crescimento maravilhoso diante de Deus, ok? Que possamos tomar posse dessas bênçãos celestiais. Para o apóstolo Paulo, preso, de que lhe serviria bênçãos terrenas? Se as bênçãos celestiais ninguém poderia tirar dele. Então, irmãos, aqui nós encerramos o capítulo 2 de Efésios. Que possamos tomar posse dessas bênçãos celestiais que Deus concedeu para cada um de nós e venhamos amadurecer, viver uma vida verdadeiramente diante de Deus, um edifício para a glória de Deus, um edifício para que nos céus possamos ser recompensados, um edifício alinhado em Jesus Cristo. Não precisamos de outra coisa a não ser Cristo Jesus, a pedra angular. Então que Deus possa nos abençoar.